quer muitas vezes pegar lá um espumante, Valduga, top de linha, gelar até quase congelar. E dentro daquela rolha tem um infinito de coisa pode acontecer. Respeitar o terroir, respeitar o que o vinhedo está falando, o que as uvas estão falando. Por que o Brasil ainda não escolheu suas uvas? Bem, estamos começando mais um Malta Talks, uma edição especial gravada aqui diretamente da Vinhos do Mundo. Temos aqui como anfitrião Leocir Vanazzi, grande parceiro da casa. Esse evento ele é promovido pela Malta Martins Gestão Tributária e também pela Mais Capital Securitizadora. Bem, além do Leocir Vanazzi, temos hoje aqui o Orestes Andrade, temos também o Eduardo Valduga. Muito obrigado pela presença de todos. E a pauta aqui não poderia ser outra senão vinhos, espumantes, champanhes. E eu quero começar perguntando para ti, Eduardo, a uva Merlot, ela é realmente a uva que mais se adaptou ao terroir gaúcho? Ou isso aceita questionamentos? Nossa, é uma boa pergunta. Polêmica ainda. Polêmica. Eu acredito, vendo por esse lado, né, voltando um pouco rapidinho na linha da história, quando vieram os imigrantes, quando começaram os primeiros aqui a cultivar, né, as uvas vitivinícolas predominavam, depois a filoxera não deu espaço, depois veio a enxertia, depois veio a transformação do setor, a entrada do vinho de mesa, né, e depois, consequentemente, a entrada do vinho vinícola. Todas as variedades aqui se aplantaram, né? A necessidade do mercado, a necessidade de qualidade, de experiências com variedades diferentes, aconteceu em meados dos anos 80 para 90. Mas o mundo naquela época, do meu ponto de vista, estava buscando, né, uma identidade de terroir, uma identidade varietal. Aí foi aquela coisa, né, um Malbec por um lado, Carato por outro, e assim sucessivamente, não querendo faltar com nenhuma região, nenhuma variedade. Eu acho que o Brasil veio com a Merlot em uma época, em safras específicas, mas o terroir ainda está longe de ser explorado todas as suas características. Ela não está para nós aqui no Rio Grande do Sul, como o Malbec está para Mendoza, ou até mesmo o Taná hoje já para o Uruguai, né? Eu acredito que o terroir brasileiro, até o Rio Grande do Sul, tem vários terroirs. A Serra Gaúcha é o ar que se desempenha para algumas características, a Serra do Sudeste para outras características e a Campanha para outras características. Eu defendo hoje o explorar, né, o reconhecimento e a valoração do produto brasileiro. Depois, como consequência, isso já as vinícolas estão fazendo, que é a adequação e se posicionar dentro da filosofia de cada empresa. Eu estou falando basicamente um pouco do meu modus operandi, e há um tempo atrás, eu até sou formado em outro país, na enologia, né? Vim para cá querendo replicar. Foram grandes anos de frustração minha, pessoal. Até dizer, não, peraí, não sou eu que dita as regras do vinho, é o campo, a vitinicultura que dita a regra para mim, como expressar melhor o terroir. E aí hoje a minha devoção maior é para vinhos espumantes, né? E vinhos tintos e brancos, vinhos tranquilos, em anos específicos. Entendi. E até aproveitando esse gancho, Leocir, eu tenho a sensação que a bebida nacional, e aí eu falo até mais especificamente da gaúcha, né? Ele começou a ganhar um certo nível de prestígio, de reconhecimento internacional, foi justamente com os espumantes. Não sei se isso é uma percepção equivocada ou se tu constata isso também a partir de toda a tua experiência. Não, isso faz muito sentido, porque eu nasci no meio do vinho, né, no interior, pisando vinho e tomando suco de uva, vinho doce, né, Eduardo? Que nem conversávamos. E depois que eu fui para o mercado, trabalhar nas redes de supermercado, vim para Porto Alegre, e aí surgiu, em 1990, eu lembro, né, a abertura do mercado internacional, começou a se falar mais sobre o mercado
do vinho, do espumante. Aí o Brasil surgiu como o grande produtor de espumantes, né, que até então se abria espumantes para comemorar Sim, a virada do ano e era nesse sempre em nome de alguma festividade, né? A pretexto de uma festividade que se abria. e 50% do espumante ia fora, porque era Sim. Se era agitava motivo, antes, se né, a garrafa. agitava, Tinha que né, estourar rolhas. tinha que estourar, Sim. ora, bum, né. É. Então até esse momento, eu acho que é uma questão de cultura, né, Uhum. e passado aí a década de 90, isso cresceu muito, o espumante desenvolveu muito, o produtor gaúcho investiu muito no espumante, né, e hoje é reconhecido mundialmente como compete com os grandes champanhes no mundo e não perde aí para os grandes champanhes não. Não, eu não vejo que perde, mas também tem outra coisa, tem outro atributo que se chama preço. Ai, eu acho que às vezes tem aquela coisa, né, um vinho tranquilo de uns 35, 40, R$ 50, tem toda aquela qualidade que se espera, né, a gente tem que também cuidar com isso também, não ter tanta expectativa com o tamanho, número de investimento, né. Tal investimento, tal expectativa tem que ser associada. Mas o espumante, no meu ponto de vista, desde preços Mais modestas, acessíveis, acessíveis. eles entregam em qualidade, entregam em segurança, quando você vai abrir e tem sentido para Tem um excelente custo-benefício. custo-benefício que talvez lá no mundo lá de fora, algumas regiões já consagradas com nomes e especificidades da produção, ela tem uma valoração. Então eu digo assim, tá bom, de R$ 1 até R$ 70, R$ 50, R$ 60, eu acho que até eu teria até uma polêmica hoje, né? Eu acho que de R$ 1 até R$ 60, R$ 70, bem se chamaria espumante esse produto. E de R$ 70 até infinitos reais, deveria ser uma outra denominação que valorizasse um processo, uma região, uma cultura. Sim, até para ajudar o consumidor a definir a escolha. Você não encontra um champanhe, você não encontra. Até por isso que foi uma grande revolução na região da Espanha, né? Os cava, né? Se chama de uma grande crise dentro da história do cava, né? Porque teve uma hora que entrava cava, preços muito acessíveis, né? Nós estamos falando que não eram de qualidade, não estamos falando isso. Eu não acho que nenhum produto é melhor que o outro, são características diferentes. Mas dentro dessa linha, das grandes produtoras de cava, que tinham seus poderes e suas capacidades de produzir, os pequenos produtores de cava não alcançavam. E estavam quebrando o mercado, estavam quebrando tanto que dividiram. Hoje tem cava e Corpinac na própria região. Isso desassociou, em vez de ter uma associação e um enfrentamento de contra o champanhe ou contra outros do mundo. Isso empobreceu essa história. Então, eu acho que o Brasil tem que pegar essa escola do mundo, que a gente tem que dar valor, como a gente estava falando no outro podcast, né, da aviação, né? Nós temos que valorizar quem tem mais horas de voo. E quem tem mais horas de voo que o Brasil é a escola do velho mundo. Vou ter que pegar, apreciar, dar valor ao que foi feito, né? Apreciar, contar as histórias desses caras e fazermos a nossa também, a partir da correção desses erros. E valorizar o produto, né? O produto nacional que começou isso, né? As vinícolas começaram a fazer porque o terroir ajuda muito, né? As nossas uvas têm uma colheita mais precoce. Então, isso que o Eduardo falou, respeitar o terroir, respeitar o que o vinhedo está falando, o que as uvas estão falando. Então, é mais simples, é mais fácil fazer espumantes aqui. E o terroir é a gaúesa, né? Tudo bem, Vai mas ter mudar. agora, a gente está na fase que tem que qualificar isso. E olha só, Valduga Mills tem espumantes aí na faixa de 100 a R$ 200 que podem e que certamente competem com grandes champanhes, que a gente não acha por menos de R$ 500. Porque eles têm uma marca, porque é uma região muito reconhecida, então a gente também tem que trabalhar isso, né? Marketing, branding, para dar esse reconhecimento e até para os nossos produtores, né, poderem colher resultados melhores. E aí, Orestes, eu preciso fazer uma pergunta aqui, que eu sei que muitas das pessoas que nos assistem cometem essa mesma gafe proposital que eu cometo. E aí eu queria te ouvir a respeito disso. Que é muitas vezes pegar lá um espumante, um Valduga, né, top de linha, e botar no freezer, gelar até quase congelar e depois tomar.
O quanto isso é, para ti, assim, uma heresia e o quanto isso pode descaracterizar a bebida. Eu sou de uma linha democrática, tá? De que a gente pode fazer o que quiser desde que tome espumante e vinho. E acho que a gente está numa mesa aqui de quem compartilha isso. Gosta de tomar um espumante bem gelado, toma um espumante bem gelado. É melhor que tomar outra bebida concorrente aí. Sim, Né? O Leocir sim. fala muito isso. Aqui a gente está com uma taça de cristal própria para tomar um espumante. É claro que ele tem um resultado melhor, a gente vai apreciar melhor, vai ter mais prazer. Né? Como se a gente tivesse aqui uma boa comida do lado. Junta duas coisas boas, o prazer é prazer em dobro. Agora, se a gente quisesse tomar esse espumante de alta qualidade num copo de vidro, nenhum problema. Num copo de plástico, nenhum problema. Acho que o mundo do vinho, viveu ali no início dos anos 2000, um mundo de muitas regras, né? A gente importou essas regras, especialmente da Europa, e ficou muito complicado, né? Isso afastou o consumidor do nosso mundo, de quem gosta de vinhos e de espumante. Então, acho que a gente tem que acolher. E com o tempo, com as horas de voo, usando aqui a analogia da aviação, com horas de taça, o consumidor sozinho ele vai percebendo. Então, acho que todos nós começamos tomando vinhos lá na juventude, para não falar adolescência. O Leocir foi na infância, a gente sabe, né? Foi precoce. 7 anos. Agora a gente começou tomando vinho doce, né? O vinho de garrafão, com a família, né? Muita gente tomou alguns porres aí de vinho de garrafão e fica uns bons anos sem tomar vinho de novo. Acontece. Mas a gente começa com os vinhos mais doces, a gente começa com o espumante moscatel, e na medida que a gente vai ganhando horas de taça, o nosso paladar ele vai apurando. Eu não conheço nenhuma pessoa que tu sirva um vinho de alta qualidade, ela coloque na boca e não reconheça que esse vinho tem qualidade, ou esse Sim, espumante. sim. Então isso é muito fácil. Então eu sou muito adepto de tirar as regras. Quem quer conhecer mais, quem quer fazer cursos e para aproveitar melhor as bebidas, acho que é muito vantajoso e vale a pena, mas sem querer afastar. Então, assim, a boa regra, para não fugir da tua pergunta, a boa regra para gelar um espumante é devagarinho, né? Se o produto ficou lá, a uva ficou um bom tempo, os vinhedos de 3 a 4 anos para começar a dar frutos. Depois o produtor colhe, cuida de toda a vinificação, coloca na garrafa, né? A Valduga deixa lá 5, 6 anos numa cave. Então, por que a gente vai ter pressa de botar no freezer? No barulho pode. Então, assim, não vamos acelerar o processo lá no final. Então, coloca num balde de gelo, né? Deixa por 40 minutos, que não tem erro. Vai ficar na temperatura adequada, 5, 6 graus. Leocir, 2 perguntas aí, tá? Uma, o vinho, quanto mais velho, melhor. Permanece essa máxima que muito se difundiu aí, talvez não, talvez hoje não tanto, mas Por que fez essa pergunta? aquela ideia do Leocir em relação à idade? não é porque, mas ele vai. A segunda pergunta explica que não tem nada a ver com os cabelos brancos do Leocir. A segunda parte da pergunta vai ver que não tem nada pessoal, Leocir. E decanter, que eu sei que o Leocir ele tem um entendimento bastante próprio a respeito da utilização do decanter. Então, as perguntas são essas. O vinho jovem é melhor ou pior do que o vinho mais velho? E o decanter, qual é o papel dele nessa relação entre vinho jovem e vinho mais velho? Aí vem 2 polêmicas agora, eu já vou dar manchete. Várias. Não, voltando ao isso, se o vinho mais velho é melhor, se é pior, se o vinho mais fresco, mais gelado, menos gelado é melhor ou pior, é muito subjetivo isso, né? É a mesma coisa que você dizer o seguinte: eu não gostei desse vinho. Você degusta esse vinho e diz: eu não gostei. Não gostei não. Esse vinho está ruim. Sim. Está ruim por quê? Porque não é o vinho o vinho da sua preferência, ou o vinho está alterado, o vinho tem defeitos. Isso é muito comum no consumidor, e se cria isso, Parker, e um monte de avaliadores de vinho aí, Jansen Robson e etc., enfim, revistas, né, Decanter, etc., rotulando
dizendo, este vinho tem 99 pontos. Ele é maravilhoso. Ah, mas maravilhoso para quem? Conforme o gosto pessoal do avaliador. Conforme o gosto dele. E então as pessoas não têm... Vamos voltar aqui no Brasil. No Brasil, em 1990, começou a abertura do mercado do vinho a nível mundial. As pessoas não tinham hábito, não tinham cultura de vinho. Você consumia aqui uvas comuns, né, Eduardo? Isabel, Tintoreira, Moscato, Bordeaux, Niagara. Então as pessoas não têm cultura de o que é um bom vinho, o que é um grande vinho. Para mim é muito democrático, que nem o Orestes fala. Só para ter isso, a gente começa a abrir o mercado, governo Collor, tá? Do governo Collor, mas que tem essa vantagem de abrir o Brasil para o mundo. Então a gente não tinha cultura de consumir produtos importados, não só vinhos espumantes, mas assim, a gente não tinha carros importados, a gente não tinha nada importado, né? A gente só vivia de produtos nacionais, fecha parênteses. Então, essa forma de rotular o bom e o ruim, isso é difícil, é muito subjetivo. Se o Orestes gosta do vinho uma temperatura não tão elevada ou não tão frio, tá ótimo. Mas eu posso afirmar que quanto mais envelhecido for o vinho, há uma tendência de que seja um vinho mais nobre, mais refinado, mais apurado. Eu vou ajudar a contribuir para a mesa só. Vou ligar o que o Orestes falou, que eu acho que para mim foi completíssimo, né? Primeiro, vem associado à cultura, né? Assim, como na Europa, uma criança vê o pai tomando, começa a degustar aí com 7, 8 anos, como teve, não sabe se é bom ou se é ruim. É uma cultura de beber vinho e ter uma importância do vinho. E aí que eu acho que o Orestes fez com muita excelência o comentário dele, que agora é buscar a democracia e tomar o vinho do jeito que você quiser, experimentar o sabor, e depois buscar esse nível de conhecimento do Orestes, de todo mundo, do mundo do vinho, para ir aperfeiçoando, que nem chocolate. Não adianta dar um chocolate 70% numa pessoa que nunca comeu chocolate, vai achar coisa mais amarga. Eu acho que associando e querendo contribuir, fechando parênteses, para não tirar a bela palavra do meu amigo Leocídio, tá associado primeiro à cultura, ao experimentar como um fator social, e depois o aperfeiçoamento ele vem meio que orgânico. E aí cada um vai fazer a sua porta de entrada para o mundo dos vinhos espumantes. Exatamente. Porque tem gente que começa tomando café sem açúcar. Sim. Mas a maioria de nós, acho que começa tomando com açúcar. E vai retirando. Então tudo é uma evolução. Pro chimarrão. O Leuci tem gosto. Ele está falando de gosto pessoal, né? Então, assim, vinho velho é melhor ou pior? Gosto pessoal. Segundo, ocasião. Então, assim, num final de tarde, como a gente está agora, né, talvez um vinho lá com 20 anos, né, com 15, 20 anos, ele talvez seja muito pesado para esse calor de Porto Alegre. Agora precisa de uma comida, então a ocasião, uma noite, dependendo do acompanhamento, ele vai ser melhor. Então, acho que essas duas coisas é importante sempre observar. Gosto pessoal e ocasião de consumo. E eu acho que tem um ponto ali que é também quanto conhecimento cada consumidor tem sobre um vinho, desde um vinho jovem até um vinho de 30, 40, 50 anos. O que é isso? Ele vai ter que entender isso, esse processo, essa evolução de cada etapa, e são características que mudam totalmente. Então, se a pessoa não entende isso, não se aperfeiçoa, não estuda isso, o estudar é provar. Horas né? de taça. Horas de taça. E você entender essa mudança, né? Entender a mudança. Agora aqui a gente está numa mesa de um apreciador de vinhos antigos. E talvez o maior colecionador de vinhos antigos do Rio Grande do Sul, que é o Leuci. Ele tem essa cultura de guardar, eu fico dizendo para ele, tá? Eu digo, olha, toda semana, Leuci, vamos começar a abrir esses teus vinhos. Ele tem muita coisa muito bem guardado na temperatura certa, e eu acho que é um tesouro que o Leuci tem que começar a abrir para nós. Até em nome dessa democratização que foi falada. Eu acho que tem que fazer outro podcast com a gente degustar os vinhos velhos. Mas o Leocídio não tem decanter em casa. Não, eu abandonei meu decanter. Por que, Leocídio? Abandonei porque
alguns anos aí, eu viajando para interior da Bahia, à beira-mar, junto com um enólogo suíço, mas trabalhando na Argentina, e a gente fez um evento lá, degustação, e o sommelier chegou apressado, senhor Uber, um momento aí que eu vou decantar o vinho para vocês. Aí ele olhou e disse, não faça isso. Aí o sommelier pensou, sou sommelier, como que eu estou cometendo um erro desse? Né? Aí diz ele, depois eu te explico. E a gente seguiu a degustação ali na beira do mar, tinha um restaurante legal aí, né? E terminado o evento, aí o sommelier estava inquieto ali, né? Mas aí, por quê? Né? Eu conhecia o sommelier, por que ele não quis que eu servisse? E aí eu chamei Uber, vamos aqui contar essa história do decanter, por que você acha que não se deve usar decanter? Aí ele disse, veja bem, você é pai de família, você nasceu um filho. Seu filho, você vai acompanhando o crescimento dele, você serviu vinho na taça. Você acompanha o crescimento dele, como é que é a evolução dele, 1 ano, 2 anos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, até que, em determinado momento, ele estabiliza. Mas imagina que o seu filho, aos 10 anos, ele é congelado. Congela seu filho e descongela aos 15 anos. Você perdeu uma etapa do crescimento dele, da convivência com ele, dizer, não vinha a mesma coisa. Se você põe num decanter, você vai deixar 2 horas aí, vai provar o vinho num estado já evoluído de 15 anos. Seria o filho de 15 anos. Do filho de 15 anos. E se você põe na taça, a cada minuto que passa, você vai ter um vinho diferente, você vai acompanhando a evolução, você vai acompanhando o que acontece ali na taça, né? Uhum. E tinha uma, tu conheceu, acho, né, Orestes, uma cliente nossa de muitos anos, era a doutora Isolda Paz. Sim. Falecida já, ela dizia, ela foi professora, depois ela aposentou e se dedicou a degustar vinhos. Ela dizia assim, eu trabalhava na época numa rede de supermercados, e ela estava sempre ali, ela dizia, meus filhos, o vinho, cada gole é um vinho diferente. Só que você não percebe, às vezes, Isso é tão sutil uma isso. frase, tem que cortar isso como uma frase. Cada gole é um vinho diferente. Totalmente. Cada garrafa é um vinho Cada diferente. garrafa é muito diferente. Deixa eu encaixar uma pergunta aqui sobre garrafa. Eu não sei se é mito ou é verdade, mas eu já ouvi, talvez vocês também tenham ouvido, do fundo. Quanto mais tu conseguir afundar o dedo no casco da garrafa, melhor é a qualidade desse vinho. Quer dizer, as vinícolas, elas reservam melhores vinhos para as garrafas que têm fundo mais pronunciado. Isso é mito ou é verdade? Valduga, tu que é um produtor. Caramba. Legal. É que, vamos lá, vou pegar a associação que os nossos mestres aqui, o Orestes e o Leocílio, falaram, né? Se tu tem um vinho, né, que tu construiu ele, desenhou, de acordo com aquele terroir lá, quer fazer um vinho até 80, 50 reais, 60 reais, um vinho democrático mais acessível, né, e não deu tanto barril, não deu tanta adega, porque ele não vai conseguir resistir isso, porque é desde lá do vinhedo você constrói esse vinho, ok? Então, automaticamente, a questão da embalagem, ela está associada a um custo para contribuir com aquele preço final da garrafa na prateleira. Então, um vinho que foi reduzido, as uvas nos vinhedos em volumes importantes de concentração, e investiu no barril, e investiu na adega, você não vai botar uma garrafa simples. Você quer continuar gerando o valor percebido daquele vinho, né? Porque eu acho que a primeira impressão está associada ao tato, ao visual, né? Um rótulo bem bonito. Olha esses aqui que o Yuri está provando aqui, que é da Colcoast aí é muito bonito, ok? Mas está associado a um vinho que uma garrafa é uma Borgonha, uma garrafa muito bonita, uma garrafa muito bem desenhada, e não é um vinho
de custo-benefício tão simpático a de entrada, porque está construído com um vinhedo especial. Hoje a embalagem, ela não quer dizer nada sobre a qualidade. Sim. Mas ela quer dizer associado ao projeto que foi concebido. Entendi. Né? Então, se tem um fundo forte, fundo mediano, fundo ou garrafa. Mas faz diferença o fundo ser mais fundo? Em Eures? Não faz. Na Por prática, que ele tem? Vamos começar pelo É básico. uma Por que resistência que é? mecânica. Ah, é só para isso. É uma Pra resistência. garrafa ser mais resistente. É uma resistência mecânica do projeto. Tem a ver né? com a borra da uva depositada Não, no fundo da Tem garrafa. tem um monte de, tem vários, eu já escutei vários mitos aí, vamos dizer, que se constroem no tempo, que o vinho mais elaborado, o vinho de maior valor, você põe numa garrafa maior e que ela tenha a picada mais funda, porque quando ele decanta, Sim. os registros ficam aí. Fica aí. Se tu tá associado, se tem um vinho mais estavelmente, quimicamente falando, fisicamente, vai ter uma precipitação baixa, ínfima. Se tem um vinho mais na origem, aquelas vinícolas que preservam sem estabilização Mais tartárica, natural, né? mais a origem raiz daquele vinho fermentado, com certeza haverá um precipitado maior. E aqui eu preciso fazer uma pergunta, até porque o Malta Talks ele tem como propósito justamente tentar explorar dos entrevistados aquilo que as pessoas querem saber para aplicar no seu dia a dia. Então, uma coisa que é uma dúvida que não é só minha, eu abri uma garrafa de vinho, tomei metade. Primeiro, faz sentido eu voltar a guardar essa garrafa na horizontal? Segunda pergunta, qual é a melhor forma de eu armazenar esse vinho que já foi aberto? É melhor gelar ele fora da adega, aí sim numa geladeira? Ou é melhor voltar para a adega e continuar na temperatura em que ele estava guardado até ser aberto? Vamos lá, de novo. Acho que gosto do cliente. Mas tem algumas coisas que ajudam. Deixa eu falar um pouquinho antes sobre uma polêmica sobre esse negócio do peso das garrafas. Sim. Acho que o Eduardo resumiu muito bem. É isso, é uma escolha dos produtores sérios, né? Quanto mais concentração a uva tem, quanto mais valor agregado tem esse vinho, ele vai procurar colocar numa garrafa que faça jus a isso. Isso tudo tem a ver muito com o preço, né, do vinho final. Uma garrafa pode ser menos de R$1, uma garrafa mais simples, com menos vidro, ou pode custar 10, 15 reais, talvez. Né? Uma garrafa quase de 1 quilo só em vidro. Tem só vidro, só em vidro. Tem então isso tem muito a ver. Tu não vai colocar uma garrafa com esse custo num vinho que custa até 50, 60 reais. É desproporcional. Desproporcional e vai deixar ele mais caro do que deveria. Uhum. Mas o mundo do vinho também é dinâmico, né? Tem os espertos por aí que, bom, então se a garrafa pesadona quer dizer que o vinho é caro, gasta pouco no vinhedo, né? Investe mais em embalagem. Capricha da embalagem, né? E aí tenta enganar o consumidor. Então, isso, né, se tornou, alguns poucos produtores fizeram isso, né, para tentar, porque o consumidor, quando pega uma garrafa mais pesada, ele relaciona isso a mais qualidade a um preço maior, então ele está disposto a pagar mais. Então, tem que cuidar um pouco isso. E segundo, acho que a gente está vivendo um tempo de sustentabilidade, né, onde a gente está tentando ter produtos mais recicláveis, mais sustentáveis, usando menos vidro, mais leves. Então, mais leves. Então, assim, hoje em dia, pega mal, né, por uma vinícola, né, que se diz sustentável, ter lá uma garrafa com 1 quilo de vidro. Né? Então, as vinícolas mesmo, essas que investem muito em qualidade, o Valduga tem alguns exemplos assim, de vinhos muito bons e que procura colocar em garrafas com menos vidro. Né? Então, é importante o consumidor estar atento. Sobre guardar, eu acho sempre uma coisa, eu gosto muito, e acho que aprendi um pouco isso com o Leocito, o vinho no segundo dia, talvez ele seja melhor do que no primeiro. Os bons vinhos a gente está falando aqui. Porque é isso, né? Se ele vai... Se a cada taça ele é diferente... É um vinho mais envelhecido. Eu acho que o vinho com mais corpo, né? Sim. Vinhos jovens são feitos para serem tomados de 1 a 2 anos e, de preferência, quando abrir, toma ele, né? No máximo, 1 dia a mais. Agora, vinhos mais encorpados, mais elaborados, eles podem durar 2, 3, 4 dias, se bem armazenados. Eu gosto muito de armazenar na geladeira, na porta da geladeira, em pé.
com a mesma rolha, ou com aquelas tampas, que hoje tecnologia, tampas que a gente encontra aqui na Vinhos do Mundo, na Valduga, tampas próprias para fechar o vinho. E mais, a gente tem até alguns utensílios agora que tiram, né, o ar de dentro da garrafa, Tira o isso, oxigênio. tira o oxigênio, vai preservar, vai deixar ele durar mais tempo. E isso, às vezes, as pessoas não abrem, né? Às vezes um casal, né, não vai tomar uma garrafa numa noite, numa terça, numa quarta-feira. Não precisa tomar uma garrafa numa noite. Aliás, é bom que não tome, né? Pois Tome é, uma taça é, numa noite e vai provando. Ele prova no segundo, prova no terceiro. É um baita de um exercício para conhecer mais sobre vinho. Principalmente vinhos mais tânicos. Se nós pegarmos os vinhos das regiões quentes, Chile, Argentina, África do Sul, lá, o tanino não é tão agressivo, ele é mais doce. Então, isso não muda. No dia seguinte está bem, ele está perfeito. Agora, se você pega uns vinhos, uns Barolo, uns Brunello de Montalcino, uns vinhos da Serra Gaúcha, que tem um clima que a uva não amadurece tanto e tem mais acidez, você guarda 2, 3, 4 dias e ele vai ficando mais macio, ele vai ficar mais elegante, entendeu? Na geladeira, fechado, porque quanto mais frio, ele evolui menos. A capacidade de evoluir no frio, ela diminui, né? Cara, eu digo assim, Léo, eu até o Orestes foi, assim, sabe aquela coisa de gentleman no máximo, né? E sei, foi diplomático. Diplomática total, eu já apelo, pelo amor de Deus. A Vinhos do Mundo já guarda vinho há muito tempo aqui, não precisa guardar vinho, pelo amor de Deus. Vem aqui, compra o vinho na Vinhos do Mundo e experimenta. Por exemplo, assim, eu já tô dizendo assim, aquele casal que quer tomar, Orestes, desculpa, quer tomar o vinho na quarta, bebe ele inteiro, depois tu vai ver o que vai acontecer. Vai acontecer coisas melhores. Dependeu da idade. Tá? Sono, para mim o espumante é um afrodisíaco. Com certeza. Brincadeira, mas... Não, mas os vinhos mais velhos, eles resistem menos a berros. Então, assim, um vinho de 10, 12, 15 anos, no dia seguinte já oxidou bastante. Isso aí, pô, acho que é importante observar. Mas uma casa como essa aqui, a Vinhos do Mundo, sabe, como o Orestes falou, o Leocir é um fã de guardar, um colecionador, tem grandes vinhos, tem grandes marcas, tem grandes safras. Então a Vinhos do Mundo tem uma estrutura para vir aqui e se deliciar por experiências desde vinhos jovens até vinhos de guarda. Mas eu vejo, no meu ponto de vista, que a vinícola já investiu muito tempo para deixar o vinho pronto até o Leocir, e depois o Leocir investiu um outro tanto de tempo para deixar o vinho pronto e uma coleção de experiências para o cliente. Já deixaria pronto. Sim, Agora é a fase final. É a fase final. Vinho. Olha que interessante, 95% dos vinhos vendidos hoje em dia no mercado são vinhos até 3 anos. Então a gente toma e consome vinhos jovens. Sim, na grande maioria. Na grande 95%, né? Os vinhos com mais de 5 anos estão ali num percentual muito pequeno. A tampa do vinho, hoje nós temos rolha de cortiça, rolha Eu ia falar sintética, Eu ia falar para rolha de rosca. Niriquesca. Tem uma tendência de que no futuro a gente só vai encontrar rolhas que sejam, digamos, ou de rosca ou a sintética, que se... É vidro. Olho de vidro. Rolha de vidro, cara. Rolha de vidro. Essa eu não conhecia. Sim, tem uma rolha de vidro que ela tem uma pecinha, né, uma peça plástica que ela faz uma pressão sobre as bordas superiores da garrafa. Mas eu ia falar, quando você falou da garrafa, está associado exatamente a mesma coisa. Se for falar sobre, qual é a função da rolha? Tapar uma garrafa? Sim. Entendeu? Qualquer coisa que tampe bem. É o tapar da garrafa. Esse é o segredo de uma rolha, né? Mas no código do vinho, a rolha tem um ritual. Pois é, aí que tá, porque temos, desculpa até ter dito isso, mas temos os cheiradores de rolha. Como ficam os cheiradores de rolha se a tampa por rosca? Por de Não vai rosca. cheirar, né? Foi falado, perde um pouco daquela, como é que eu posso dizer, aquela liturgia. Tem uma liturgia na hora de abrir o vinho, inclusive para mim, e aqui não que eu seja um cheirador de rolha, mas eu gosto de, sabe, ter aquele momento do saca-rolha, aquele saca-rolha de 2 tempos, eu gosto daquele, não gosto de elétricos nem nada assim. Começa ali, para mim, a experiência.
Então você está falando, É. então você está associando que vinho não é uma bebida, é uma cultura. Não é somente, desculpa, não é somente uma bebida, porque você É um tá, ritual também. é um ritual, você uma tá cultura, é um associando. hábito de Você tá associando a tomar uma garrafa com rolha por motivos ritualísticos. Sim. Não é verdade? E é por isso que tu usa o saca-rolha também, né? De O saca-rolha, dois tempos e não o automático. Mas tem a sonoridade. Tem. Se não tiver aquilo, Não, imagina um espumante, por exemplo, que não tem o puff. até na garrafa de vinho. Até na garrafa de tem tem momento vinho. que eles são. Porque eu tô falando sobre a Passa aí sob pressão a parte técnica, tecnicamente, 1000 vezes uma tampa rosca do que uma tampa cortiça. Tecnicamente, então, porque usamos uma tampa rosca para vedar uma garrafa. O que tem no meio da rolha que não, o que nos deixa hoje todos os enólogos de cabelo em pé e não dormindo? Um mundo invisível. Você não vê o que tem no meio da rolha, você não consegue, porque a rolha é um material orgânico natural da casca da cortiça, do sobreiro, né? E dentro daquela rolha tem um infinito de coisa que pode acontecer. Ok? E isso te dá uma agonia muito grande. Mas nós não podemos trocar em detrimento que vinho é cultura, é ritual. Então ele é muito mais que pontuação, ele é muito mais que preço, muito mais que uma bebida alcoólica fermentada. Agora, tecnicamente, não há nenhuma diferença. Então, já tem inúmeros estudos feitos, né, por universidades, por faculdades de enologia, que mostram que uma tampa rosca, screw cap, ela pode, inclusive, ter vinhos de longa duração, vinhos de guarda, e que aquele vinho não perde nada, se ele fosse um vinho de rolha. E aí vamos lá, para os jovens, né, que estão entrando no mundo dos vinhos e que às vezes querem pegar uma garrafa gelada e ir para a praia. E tu anda com saca-rolhas? Tu anda com uma taça de vidro? Não, se for uma tampa rosca, né, num copo de plástico, por que não? Ao invés de tomar uma cerveja lá, Muito que mais legal. estufa, né? Então, puxa, tu leva uma garrafa de vinho screw cap, né, de rosca que é fácil de abrir, muito fácil, e vai servir numa taça de plástico. Por que não? Porque tudo tem momento, tudo tem ocasião. Nós vamos fazer isso num jantar na tua casa? Provavelmente não. Nós podemos fazer isso num piquenique, né, na praia, em outro lugar. As vinícolas, o Eduardo lembra, né? O Eduardo é de uma segunda geração, né? Já mais aberta a isso. Eu lembro nas primeiras reuniões lá do Ibravin, quando a gente falava, a gente fez marketing das vinícolas brasileiras no carnaval. Foi. Né? A geração dos pais, do Eduardo, Olhava com total desdém. eles olham, o que vocês estão fazendo com o nosso vinho? Exato. Agora, a gente tinha que invadir, para conquistar novos consumidores, tu vai a novos espaços. E foi um sucesso. As primeiras taças de plástico que a gente fez, né, com o símbolo lá, Vinhos do Brasil, né, os mais conservadores, o que é que vocês estão fazendo? Hoje, né, isso virou prática, virou moda, o consumidor adora. Ponto Nero fez agora uma taça, né, que é uma Stanley, né? Então, assim, um copo, uma taça de espumante, só não tem essa haste e térmica. Térmica. É espetacular. Para quê? Para o piquenique, para a piscina, para a praia. E conserva mais o espumante lá. Por que não? Porque, de fato, depois que serve o espumante, tu tem que tomar logo, porque ele vai esquentar na taça, né? Claro. E é uma bebida que é muito consumida nos períodos mais quentes do ano, né? Aumenta, imagino eu, o consumo. Mudou bastante, tá? Mudou bastante, né? Hoje Acho que ainda é o período onde tem mais demanda. Ou não. já provou churrasco com espumante? Eu acho muito bom. Ele é como... parece que o espumante tem uma astringência, né, para gordura e carne. É isso aí. Esse assunto aí que o Eduardo levanta, os mitos de antigamente, peixe só com vinho branco, carnes só com vinhos tintos. Isso para mim não existe. Olha, que está sendo dito por um entendido, então isso é mito. Você vai... Vinho branco só com peixe, pode ser... Por quê? Sim. Depende da condimentação, do preparo do peixe, quanto condimento. Sim. Você vai comer... Eu até uma vez escrevi um texto aí na Vinhos do Mundo com os clientes, né? Costela assada com vinho branco. Por que não? Uma costela gorda, assadinha. Costela de gado. Costela de gado com vinho branco com boa acidez.
é perfeito, porque a acidez limpa as tuas papilas, Eu acho que já você podia cozinhar uma. coisa que o vinho podia, coisa que o Não, vinho tinto não faz tão bem. Costela com espumante, uma carne assada com espumante. Já temos o cardápio de Perfeito. nós formos jantar na casa do Leocir, Já sabemos. Eu trago espumantes em mim. E eu sou fã de vinhos brancos. Aliás, eu já tive Para mim, prazer de conviver da Pra- companhia do Leocir em alguns jantares e ele pede costumeiramente vinhos brancos. Vinho branco. Nossa. nada contra os tintos. Nada. Eu não vou Nada. deles. Vinho branco só pode tomar jovem? Aqui na Vinhos do Mundo, o Leocir prova que não. Tem vários vinhos brancos aqui, de 5, 8, Eu 10 tenho na minha adega, que o Orestes comentou, são 3.500 garrafas que eu tenho guardadas. Eu tenho vinhos brancos de 1990. Perfeitos. Não sei, o Leocir vai ter que provar isso para nós. Mas, por exemplo, Controvérsias. controvérsia. você já tinha provado Sauvignon Gris? Não, para Olha mim é uma aqui. uva que eu não conhecia. Realmente não conhecia. Isso aqui só numa casa assim, repleta de opções. Tem que vir aqui provar. E esse vinho Viemos de 1913. É isso lá da Casa Silva? Não, esse aqui não, esse é com Coste. é Tem- com gosto. Tem o outro Sauvignon Gris da Casa Silva, que é de vinhedos de 1912. Meu E Deus. a gente vai encontrar Centenário. em que rótulo a gente vai encontrar esse vinho. Na linha Casa Silva, Mas que vai pegar das vinhas de 1912. vinhas de 1912, está no rótulo. Tá no rótulo. Gris, vinhas... Tá destacado no rótulo. Destacado ali. Ah. Isso é raridade, acho que é o único vinho produzido, acho que no mundo, com vinhas tão antigas. É verdade. O Orestes conheceu. Outro mito. O Leocir Meu gosta Deus. de charuto, acho que vocês também. E se diz muito que a gente não pode, né, tomar um charuto com vinho tinto, porque ele ficaria metálico. Uhum. Aí tem um amigo jornalista, vocês conhecem, o Leonardo Meneghetti, Ah, sim. que ele só fuma charuto com vinho tinto. E um dia eu disse pra ele, e eu acho também que fica metálico pro meu gosto. Ele disse, Orestes, eu adoro essa combinação. Tudo bem, né? Mas, Então, Orestes, assim, gosto e ocasião. Dentro dessa linha dos mitos aqui, que é por conta de toda a experiência. Mito legal, é pra É. brigar. É A hora pra- de pra gerar briga, conflito. Para dar corte. O que vocês já testemunharam de rituais que vocês entenderam? Pá, isso é frescura. Ah, tem vários. Não vou entrar no mérito. Se vocês olharam aquele isso aqui o cara tá fazendo desnecessário, né? Tá tratando como importante, que não vai fazer diferença alguma. Vocês têm lembranças nesse sentido? O que mais me irrita tem a ver com o que o Lúcio falou, que é colocar o vinho no decanter e não deixar tocar. Nossa. Eu discordo, Lúcio. Eu gosto muito de decanter, porque eu acho eles bonitos, eu acho que eles contribuem para o serviço do vinho. Isso é uma... Né? Então, assim, tem uma muito a ver. Tem uma O estética. que eu concordo com o Leocir é que a gente coloca o vinho, eu costumo colocar metade do vinho só no decanter e deixo a outra metade na garrafa. Mas a gente já serve no decanter também, né? Vai servindo primeiro da garrafa e depois... Então, assim, me irrita muito quem serve no decanter e só pode tocar naquele vinho depois de 2 horas. Isso eu acho uma frescura e que atrapalha. Quando tu tem convidados na tua casa, é muito comum que tu sirva mais de uma garrafa de vinho, né? Sobretudo se for na casa do Leocir, ele certamente né, ele enfileira ali algumas garrafas, mas que são vinhos com varietais diferentes ou assemblagens diferentes. Eu pergunto, a mesma taça onde tu tomou um vinho, vai agora trocar, vai ser outro. Como é que eu faço para recuperar essa taça? Lavo ou simplesmente, uma vez que ela esteja vazia, já posso servir o próximo vinho? Não, aí você toma o primeiro vinho, passa para o segundo, coloca um pouquinho de vinho, se chama vinar a taça. Isso. Toma Esse é o melhor jeito. Esse é o Aí melhor você- jeitinho. Você já tirou o sabor do primeiro vinho, já passou para o segundo, e aí você vai com a taça pronta. Os vinhos que tu quer apreciar com teus amigos servem na entrada. A galera tá aí, tá ansiosa, tá salivando com o paladar, com fome. Tudo tá aguçado. Tu vai sentir muito sabor. Depois da 5ª garrafa, ninguém sente mais nada. Valduga, então tu recomenda que o melhor vinho seja servido... Não é o melhor. Eu digo assim, não existe pior ou melhor vinho. Eu digo que aquele que tem curiosidade, que quer
vasculhar ele, né, com teus amigos, quer sentir alguma coisa diferente, quer falar sobre religião, por ele. começa por eles, aí fica buscando alternativas, fica buscando conflito de interesses no vinho no início. Sim. Depois aí já entrou o assunto que o Grêmio, que o Inter, que o vizinho tá incomodando aqui, que não arruma a porta aqui. Sim. Ninguém mais lembra do vinho. Sim. Entendeu? E fica tudo parecido. Tudo parecido, né? Eu Sim, vejo eu vejo por esse lado. Quer curtir, pega os primeiros aí. Eu tenho um amigo que mora, inclusive, em Bento Gonçalves. Eu não vou entregar o nome dele aqui porque vocês conhecem, tá? Ele fazia recebia isso. Ele recebia os melhores vinhos logo de cara, na primeira hora, né, de um jantar ou de qualquer coisa. E depois ele deixava vinhos bem mais simples, só que ele colocava naquelas garrafas que tinha esvaziado na primeira hora. Nossa, esse é campeão. Ninguém mais notava a diferença por isso, né? Nossa, esse eu curti. Esse cara são que. Uma boa tática. Esse Aí depois eles ainda diziam, ó, gostei mais desse último. Que era o mesmo. Uma das coisas que a gente provoca e a gente pode também, voltando a valorizar, mas brincando no sentido da aprendizagem, a gente pode fazer aqui um podcast na Vinhos do Mundo com convidados e fazer degustação às cegas. Sim. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque a pessoa larga completamente o querer gostar dessa taça porque aquele rótulo me simpatizou, porque eu gosto daquilo, porque eu gosto daquele país, eu gosto disso. Porque a garrafa é mais Porque a pesada. garrafa mais pesada, sim, menos pesada. Muda Ele tudo. só tem e tem gente que coloca até copos pretos, né, para esconder até a cor do vinho, Uhum. né? Porque o vinho Sabe nem se é tinto, se é branco. Aliás, antes você Rosé. falou um pouco isso, quando é que o vinho brasileiro começou a ganhar, né, importância. E eu acho que foi justamente, Eduardo, quando as vinícolas brasileiras começam a promover testes cegos, inclusive nas feiras especializadas de vinhos. E aí, quem quiser pode ter no YouTube, tá? Tem lá, Teste Cego Vinhos do Brasil. Esse era um teste que era feito pelas vinícolas brasileiras, então reunidas no Instituto Brasileiro do Vinho e Bravin, faziam em feiras e em restaurantes, que era servir vinho sem falar a origem. E aí as pessoas tomavam, isso há 15 anos, tá? As pessoas tomavam aquele vinho, e aí só falavam o que elas encontravam na taça, geralmente elogiavam, e no final elas eram provocadas a dizer que país era, qual era a origem daqueles vinhos. Quase nunca os consumidores diziam que eram vinhos brasileiros, isso há 15 anos. E aí era revelado, né, então, que eram sim vinhos brasileiros. Esse teste cego que foi promovido, né, durante um bom tempo ajudou a tirar o preconceito contra o vinho nacional. E aí, com o tempo, né, o consumidor falou, opa, para aí, eu quero provar mais coisas. Você está falando da Merlot, acho que a Merlot é a grande uva do Vale dos Vinhedos. Tem outras. Então, assim, Eu acho que né, tem um- acho que é a grande. E aí, assim, cada terroir, como o Eduardo falou, Leucídio também, tu tem outras, né? Tu tem também, tá lá na campanha, tu tem a Cabernet Sauvignon, tu tem a Cabernet Franc, né? Que é uma Marcelin. Marcelã, tu tem- gosto muito da Marcelã. Tu tem uvas que estão surgindo, mas assim, Merlot no Vale dos Vinhedos, realmente ela é a rainha. Mas, para mim, a grande marca dos vinhos brasileiros é a diversidade. Porque o Brasil é tão grande, a gente produz hoje Tô em mais contigo. de 15 estados. Só que no Rio Grande do Sul a gente tem 5 grandes regiões vitivinícolas. A minha cidade, que é Santo Ângelo, a capital das Missões, tem produção de vinhos finos em Santo Ângelo, que nem está nessas regiões conhecidas. Santa Maria também não Maria. está nessas grandes regiões. Tem produção de grandes vinhos. Falta um pouco de divulgação nesse sentido, né? Porque eu não sei o quanto que as pessoas sabem que, por exemplo, existem excelentes vinhos produzidos em Santo Ângelo. Em Santa Maria. Mas assim, ó, Goiás, Brasília, Distrito Federal. Vamos lá. Tem uma situação também associada ao valor de rentabilidade, né? Se não é chorar, eu acho que vamos primeiro dizer, nossa culpa, nossa máxima culpa. Se falta, como você falou, marketing, antes de dar desculpa e colocar na culpa dos outros, a gente tem que nos assumir que antes nós somos os culpados de tudo. Primeiro. Segundo, eu acho que o Brasil ainda está, ele é novo. Nós estava falando esse ano, nós comemoramos 150 anos de meus ancestrais no Brasil. 150 anos é nada, onde dos 120 anos primeiros só foi existir, e nos últimos 30 anos foi que o setor
cresceu injustamente E com começou, né, e com com- 30 com anos. 30 anos, é Muito muito recente, recente, é muito recente para uma indústria. Então acho que sim, acho que os próximos tempos, eu acho que o carnaval vai participar, o vinho vai participar do carnaval, vai participar de outros. Carnaval de 2026. Não o carnaval da rotina do carnaval. O vinho vai ter que se associar ao carnaval, o vinho vai ter que se associar ao futebol, o seu vinho vai ter que se associar a outro tipo de cultura, porque esse é talvez, como o Orestes falou, um caminho para desenvolver e apreciar o vinho brasileiro. Ainda o vinho brasileiro, nós perdemos ainda pelo preconceito, não só do vinho, mas qualquer outra coisa, né? Se tem qual é a nossa região do sapato? Aqui em Novo Hamburgo, a região aí Região do Vale dos Sinos. dos Sinos. E tem muito brasileiro que prefere comprar o sapato brasileiro lá fora, com outra marca, do que aqui. Que é exportado, né? Que é exportado do que aqui. Nosso carro também nacional, só Carro brasileiro. né? Os Mas- veículos da GM aqui feitos em Gravataí, né? A gente tem sim esse preconceito. A Valduga faz vinhos em quantos terroirs? Em 3 ou 4 no mínimo. Na Serra Gaúcha, na Serra do Sudeste, na Campanha. Campanha. Nós estamos agora, vou começar com um dos lugares, tem a região de Pinto Bandeira, que estamos Também. plantando. A região, que é uma das regiões que não estamos falando sobre volume, mas sobre uma coisa que eu, como enólogo, e falo para meus colegas lá da Argentina, do Portugal, de Espanha, o Brasil deslocou a colheita do verão tradicional, botou a colheita do inverno, que é a região do dupla pó da região de São Paulo. Os caras dizem, não é verdade. Não é verdade. Poxa, tá acontecendo isso no Brasil. São Paulo, Goiás, Minas Gerais. Minas Gerais, Acho que até Rio de Janeiro agora. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de tem Janeiro. vinhos excelentes. Teresópolis é uma vinícola extraordinária, né? Mas eu quero fazer um contraponto aí, Boa. que é o assunto lá, primeiro assunto que o Leandro perguntou e questionou. Eu pergunto, por que o Brasil ainda não escolheu suas uvas? A Argentina escolheu, o Chile escolheu, cada região da Europa escolheu. Será que esse não foco em alguma cepa, tanto tinto quanto branco, espumante está escolhido, tá? Tá dando show de bola, tá fazendo sucesso. Agora, por que não escolher um tinto ou dois e trabalhar nisso para ser marca registrada e um branco ou dois para ser muito fortes nisso? Eu acho que são duas coisas, Leucio. Primeiro, a indústria jovem. Ela ainda está amadurecendo. Ela não está madura o suficiente para fazer essa escolha. Segundo, a diversidade. Tem tanta coisa que a gente produz elabora que é difícil ter um sim. Por exemplo, o Chile. A grande uva do Chile é a Carmenère. Agora, o que eles mais produzem e vendem é a Cabernet Sauvignon. Mas, Né? Então, assim, eu acho que o espumante mesmo, que é a marca do Brasil, são os espumantes. Mas espumantes, fora a Valduga, né, que vende muito espumante, em geral as vinícolas brasileiras vendem uma quantidade pequena de espumantes comparada a de vinho. No espumante mesmo, aí sim mereceria a gente ter um nome próprio para qualificar mais. Então, mesmo algo que é unanimidade, que é uma marca do Brasil, a gente ainda tem que qualificar. E escolher uma uva, eu imagino uma reunião dos produtores lá na Serra Gaúcha, qual vai ser a nossa uva símbolo. Essa reunião não termina. Mas eu vou acrescentar. Vários. Eu vou com o Oreste, Leocírio. Tem uma situação que eu vou contar para vocês, um caso que eu me formei na Argentina, né? A Argentina sofre muito com isso. não, hoje sim. Também, né? Porque o canto é o seguinte, então vamos lá. Tô junto com o Oreste, concordo e falo sobre a diversidade. Agora, não vamos confundir a diversidade do país, região, com o propósito de vinícola e orientação cultural de uma vinícola, uma família, né? Eu vejo que eu tenho sentido, e estou há 15, 16 anos brigando com a minha própria família sobre critérios de aptidão de nós produzirmos espumantes com um pouco mais de devoção e vinhos tintos, vinhos brancos em safras extraordinárias. Isso é a filosofia da empresa, não é de uma região. Eu acho que a região eu tô com o Oreste. Estou falando em diversidade. Por quê? Teve uma época que a Argentina, a Wine from Argentina, e o próprio país da Argentina bancava muita grana
para promover o Malbec, tá? E vendeu-se, se acrescentou a venda na linha Malbec. Tá bem. E quando o cliente não quer Malbec, ele toma o quê? Não toma mais Argentina. Ele toma outra coisa. A Argentina Vai ficou deixar de tomar refém uma da Não, Malbec. a Argentina ficou refém do deixar de tomar Malbec. uma Malbec. Mas eu concordo com o Isso. Borges também e contigo com a diversidade. Mas eu estou no comércio há 29 anos, Vinhos do Mundo, tá? E a gente percebe no consumidor um pouco isso, é quando ele vai buscar um vinho brasileiro. Ele não, ele não sabe o que Não que, tem uma referência. o que é o nosso vinho brasileiro. Não tem referência, Olha só. tanto no branco quanto no tinto. Agora, vai para o Chile, aí ele vai. Cabernet, Isso. Carmener, Sauvignon Sauvignon Blanc, né? Sauvignon Gris. Blanc. Tanto, o Chile cometeu um erro há uns anos atrás, e eu ri Boa. dos chilenos, né? Vamos tentar produzir Malbec. É. Eu disse, né, para que vocês vão produzir Malbec, né? Não, aí não deu certo. Né? Então, eu percebo isso no consumidor, e eu penso que é importante o consumidor entender que vinho tinto brasileiro são esses dois, ou esses três, como referência. Eu acho que Agora, a quantidade de variedades que nós temos é maravilhoso, né? então eu vou pegar e vou falar, eu vou contribuir com a tua colocação. Então, eu tô fazendo o que você está pedindo. Seria ser o boi para as piranhas. O boi para as piranhas. Tem que ter um boi na frente, que vai ser mordido, vai ser judiado para quebrar alguns paradigmas. O que isso vai fazer, então? Eu já fiquei curioso. Nós topamos o desafio do Leo Circa, então, tentar encontrar uma referência para o vinho brasileiro. O Eduardo está dizendo que ele tem algo em mente. O que é? Eu tô sendo hoje, talvez eu fui numa época considerado uma péssima influência do vinho brasileiro, porque eu comecei a minha história da enologia na escola argentina, tentei vir para cá, como eu falei, comecei o nosso papo conversando sobre tantos anos e muitas tristezas por não alcançar tal nível de maturação, tal nível de produto, que tava aquele mindset lá com meus chefes, lá na... Não, Eduardo, eu me lembro no início dos anos 2000 que em assim, uma mesa bonita assim como essa, assim, de escola, nós competia quem tinha o vinho mais alcoólico, quem tinha o vinho mais preto, mais tintório, mais estruturado. Isso era o mindset da minha cabeça naquela época. E voltei para casa buscando isso. E era... Você também era do consumidor, Eduardo, naquela época. Era assim, era. Isso muito Mudou. E aí, há uns 15 anos, como eu falei, há 15 anos atrás, eu disse assim, vou dar uma pausa. E vou dar uma quebrada de gelo, que é os espumantes. Os espumantes, para mim, hoje é a minha devoção. Eu tive um sonho de montar um time forte, de novos parceiros, amigos. Tem o Daniel Dallavalle hoje, que é a linha de frente da enologia, junto comigo, junto com o seu João, né, que é da família. E depois nós fomos anexando ícones da enologia, Juliano Perim, né, nós estamos falando aí de quantos anos de Casa Chandon, né, quanto essa escola não contribui para a vitivinicultura mundial na linha dos espumantes, né? E depois nós trouxemos, hoje nós temos um grande amigo, Nicolas Secon, né, que é um francês, ele está na 7ª, olha só, eu estou na 6ª da imigração italiana no Brasil. Ele está na 7ª geração de produtor de champanhe. Produzindo champanhe. Aqui. Não, Produzido lá. lá só pode ser lá, né? Champanhe. E ele tem o seu chateau lá com a família e são focados só no champanhe. E aí ele vem pra cá, você imagina essa pessoa, essa autoridade, ele passado de geração em geração e ele chegar assim e dizer, Eduardo, é incrível o que vocês têm aqui. E outra coisa, né, lá na Champagne tem um regramento tão forte sobre quanto as máquinas têm que ter de pressão, quanto isso tem, tudo está muito regrado para o champanhe. Então, eu acho que nós podemos ser tanto quanto democráticos, diversos, né? Como também pegar como foco
Hoje, para mim, o foco da minha profissão é o espumante, né? E tratar dessa possibilidade de tentativas e acertos de fazer espumantes até superiores àquilo que a técnica clássica nos permite. Então, hoje, eu vou responder, hoje eu sou boi para as piranhas, de querer ser o polêmico, dizer assim, vamos ser o foco primeiro nos espumantes brasileiros. Mas Diga, Leocir. uma pergunta para o Eduardo, Puxa, só me ferro. só espera. Como que nós vamos conseguir aumentar o consumo per capita do consumidor brasileiro, tanto de vinhos quanto de espumantes? Fazendo o que o Orestes falou. Concordo com o Orestes. O Orestes já deu o segredo. Tirando um pouco as regras. O Orestes deu a palavra, deu a linha do caminho e eu vou repetir exatamente sem tentar parafrasear o Orestes, né? Driblar os códigos tão restritos para o primeiro consumo e depois, em seguida, sim, a cultura do vinho com os profissionais que nós temos, que está associado a aprender cada vez mais. Mas agora tem que quebrar os paradigmas e tomar o vinho como você quiser. E é impressionante a evolução da indústria brasileira nos últimos 5 anos, que eu estive mais afastado. Então acompanhei muito, né, ali nos anos anteriores. E toda vez que eu vou em qualquer feira de vinhos, né, aqui no Rio Grande do Sul, eu encontro muitos outros produtores e muitos jovens enólogos e muitos deles, olha, a maioria, Eduardo, com passagem na Casa Valduga, Nossa, isso nas é uma... grandes empresas, e que aí saem das grandes vinícolas e vão montar pequenas vinícolas boutique e estão experimentando, estão fazendo coisa. O Leocir aqui conheceu comigo um produtor, né, que na última feira lá em Bento Gonçalves, que os enólogos trabalharam na Valduga e que eles saíram e eles só usam madeiras de envelhecimento brasileiras. Eles não usam o carvalho francês, eles não usam o carvalho americano, o carvalho tcheco. Eles só usam madeiras brasileiras. O Leocir imediatamente comprou umas garrafas. Várias! Vários testes. Então, assim, isso só uma pequena vinícola consegue fazer. E a gente tem jovens enólogos. O Eduardo foi um dos primeiros que foi para a Argentina estudar, foi para Mendoza estudar. Depois vários outros foram, sofreu críticas, mas abriu o caminho. E tem muitos que foram estudar aqui, que estudam em Bento Gonçalves, que estudam aqui no Brasil. E essa galera nova, que é uma geração ainda mais nova, que é do Eduardo, e eles estão inventando, fazendo coisas muito diferentes. Então, assim, a grande força do Brasil é essa. E é claro que o Eduardo lá numa grande vinícola, uma vinícola boutique, mas assim, que tem uma responsabilidade muito grande quando lança qualquer produto, fica olhando esses experimentos desses jovens e pode aproveitar e pode tomar um outro caminho. Então, assim, a gente está vivendo talvez a fase mais rica da indústria brasileira. Totalmente, eu concordo plena. Desculpa, Dani. Seria possível acho que eu comentei com o Orestes esses tempos, sobre assim, por que Porto Alegre, por exemplo, não tem no sábado, no domingo, o espumante no parque, o espumante na praça, né? O Rio Branco. Eu fico me questionando isso como comerciante, né? Quantos consumidores seriam possível cativar? Né? Oferecendo ou vendendo mesmo, tendo a possibilidade de adquirir uma caixa de espumante a um preço razoável. Que a pessoa Eu acho descobri, Eduardo, fazendo. Né? E aqui eu acho que o Leocir tem vontade de fazer isso há um bom tempo já. mas né? eu me pergunto. Mas precisa juntar mais gente. Então, eu acho que é a oportunidade, Leocir, como eu estou sendo boi para piranha, vamos fazer uma convocação de exército. A gente é mutirão. Como a gente fez nas enchentes, como a gente fez em vários momentos, o Rio Grande do Sul sobressaiu em vários momentos sobre apelo a mutirão. Eu acho que através desse canal que a gente vem falar aqui, através desse trabalho da Vinhos do Mundo, Ores, eu acho que a gente tem que convocar um mutirão. E eu tô junto, porque eu canto o seguinte: hoje é fácil trazer a galera nova. Antigamente a galera não descia. Eu desci hoje de Bento Gonçalves para atender meu amigo, sem nenhum interesse comercial. Eu vim aqui atender meu amigo. Eu vim atender a essa oportunidade de estar aqui, não falar de Valduga e falar de vinho brasileiro, mas todo o trabalho que vem sendo feito pela
pela comunicação, pelos sommeliers, pela loja do vinho, pelo comunicador, por tudo. Então, é a oportunidade, como o Orestes falou, de fazer. É um apelo, então, Leocir, vamos fazer um chamado aqui. Todas as... aqui, ó, a próxima é nós pegar aqui o podcast, né, e chamar todo mundo numa mesa, aqui, botar uma mesa com 10, 12 gringos fortes aqui, e vamos provar vinho aqui a sério. Não, vamos se comprometer aí no parque e servir vinho pra galera. Ah, não, tá, eu tô tentando linkar com a primeira ideia, então tá, vamos fazer as duas coisas. As duas coisas, né? Sabe porque o Forbier tem a Forbier, e eu posso falar de cerveja aqui, o Eduardo também gosta de cerveja e produz cerveja lá, né, também na Serra Gaúcha. Essa mobilização aí. A cadeia precisa de dono dela. A Forbier tem uma frase que eu gosto muito em todos, que é se você construir, eles virão. Sim. Então, assim, alguém tem que tomar iniciativa. Depois as pessoas... A Forbier, que hoje tem 6, 7 unidades aqui em Porto Alegre. Quando eles começaram fazendo eventos de cerveja, que é muito mais fácil, que é muito mais democrática, uma cerveja artesanal já é o nicho, e tu produz cerveja artesanal, tu sabe. Isso. Então, assim, também tinham poucas pessoas no início. Hoje, todo final de semana, a gente deve ter um festival de cerveja. Ou aqui em Porto Alegre, região metropolitana, ou lá na Serra Gaúcha mesmo. Então, por que não fazer isso com o vinho? A gente vive um momento, hoje eu estava vendo uma pesquisa que saiu, que as pessoas estão bebendo menos. E o Leocir me diz isso toda semana. As pessoas estão bebendo menos. Eu acho que nós também estamos. Talvez nós não, né? O Leocir se cuida muito, viu? O Leocir eu sei que tá. Mas a gente está bebendo melhor. Melhor. E as pessoas querem mais experiências. Então, assim, a quantidade, eu acho que sim está diminuindo. As pessoas estão procurando, inclusive, vinhos e espumantes zero álcool. Ponto Nero, lá da Domino, agora lançou uma linha toda zero álcool. Por quê? Porque o consumidor está pedindo. Mas o que a gente aumentou, isso não tem nenhuma dúvida, são as experiências com bebidas, com comida. Então, a gente tem que fazer mais isso. Bom, já fui advertido pelo tempo, não queria deixar de falar da Valduga. Eu vi que nós temos aqui, entre outros rótulos aqui, um espumante Valduga. Eu acho que, como o Orestes falou, acho que falar da Valduga fala da história do vinho brasileiro e do futuro do vinho brasileiro, que são as novas vinícolas que saíram da escola da Valduga, né? Então, eu acho que quando se fala em Valduga, eu acho que eu não mereço falar da Valduga a não ser lembrar dos meus ancestrais, do que foi feito, né? E essa nova geração unicamente estar para servir para o desenvolvimento. Então, é isso que pode perguntar aí que a gente vai falar dessa história. Leocir e Orestes, vamos fazer o seguinte, começando por Valduga, fale um pouquinho de cada uma das garrafas e aí depois a gente encerra com um brinde aqui. O Leocir selecionou uma grande tem seleção uma aqui, né, de vinhos. Todos encontram aqui na Vinhos do Mundo, né, por óbvio. Selecionei um vinho argentino, né, o Culto Final, que nós trabalhamos há muito tempo, é uma vinícola boutique. Tá mostrando a câmera ali o rótulo. Malbec, né, não podia ser outro. E esse ponto final, teve um grande amigo meu que trabalhou nessa vinícola, né, e olha só, a gente bebeu muito ponto final na época, porque foi um vinho de paradigmas, quebrado de paradigmas do rótulo, né? O ponto final foi aquela linha dos clássicos franceses para uma linha do vinho do Novo Mundo. E hoje a Renascer faz parte do grupo Miolo, né? Que é uma vinícola brasileira. Quem diria? De alma argentina com propriedade brasileira. Quem diria 20 anos? O enólogo português brasileira compraria uma grande marca de uma Exato. E o enólogo de lá é um grande amigo, né? É o enólogo português, o Miguel, que está lá hoje cuidando da Renascer. Olha aí. Temos o Cool Coast também, né? O Orestes conhece muito, cara. Aí, Orestes. Vou deixar aqui, ó. Que feito, olha, não é à toa que esse rótulo tem um mar aqui nele, né? Porque esses vinhedos estão a 7 minutos do mar. Então, assim, tem esses vinhos, todos dessa linha Cool Coast aqui, tem uma acidez, tem uma mundo muito especial, vale muito a pena. É muito difícil escolher 5 rótulos aqui no Rio. Tem mais de 1000 rótulos aqui dos 12 principais países produtores do mundo. Ninguém tem essa diversidade como a Vinhos do Mundo.
Então, assim, escolher 5 aqui foi realmente a dedo. Uma garimpagem. O Horus, o Leocir não pode falar. Horus. Não pode falar. Ah. Por quê? Porque ele é pai da criança, O né? pai Ele é o dele, winemaker aqui Isso. do Horus. Horus, o meu queridinho, queridinho. Junto com O cara, além de colecionar grandes vinhos, elabora seu próprio vinho. O cara manja muito. o meu queridinho, junto de tantos outros espumantes brasileiros, é produzido dentro do Grupo Valduga, Isso. lá na Domino, né? São 12 anos que eu, um certo dia, tive um insight lá. Pô, eu comprava espumantes há 15 anos atrás, 20 anos, então era difícil, não se tinha ainda essa variedade, não se tinha. Hoje são outros tempos, né? E era difícil, e eu disse, eu vou fazer meu espumante. Boa. Aí eu falei lá com o pessoal da Domino, né? A Ju já trabalhava lá com a Domino, e foi muito fácil. Fui lá, então todo ano eu vou lá no Grupo Valduga, o Daniel, é um super enólogo, uma gente muito boa, e ele seleciona lá 15, 18 vinhos básicos, e a gente vai degustando. Então, aqui tem 4 uvas, Chardonnay, Pinot, Riesling e um pouquinho de Merlot em branco. Sempre tem 4 uvas, cada ano muda a quantidade o percentual de cada uva. E é um segredo, tá? Você nunca revela o percentual. O percentual fica escondido. Ele fica de 8 a 10 meses surli nas autoclaves, ganhando sabor, ganhando complexidade. E aqui tem o Horus que tem que provar, Eduardo. Acho que faz horas que você não prova. Não. Esse espumante vale a pena. Olha, não é por nada, mas é um projeto muito bonito que o Leocir construiu aqui na Vinhos do Mundo. Eu aconselho provar esse Horus porque é sensacional mesmo. Vale a pena. Agora, para final do ano, também como presente, olha a embalagem que... Sim, lindíssimo, lindíssimo. Quem fez foi tudo artista, né? E temos um espumante Valduga. Esse... Isso eu acho que o Eduardo. Claro, eu acho que é a pessoa indicada, né? Esse, de certa forma, falar dele, às vezes me emociona muito, né? Mas vou tentar ser o mais breve por causa do tempo aqui. Mas esse é um projeto muito especial. Foi a primeira vez que eu quis quebrar o paradigma e um espumante, até do jeito, desde a embalagem, o jeito que foi comunicado nas mídias sociais, e o jeito que está sendo apresentado, para que ela desmistificar também um pouco o espumante, né? O vinho, aquele vídeo, ou aquela garrafa, o vídeo feito com os vinhedos. Não. Isso aqui, quando a família Valduga decidiu homenagear o produto espumante brasileiro e associar a elegância e a força da mulher brasileira, nós começamos primeiro pela garrafa. Ela é um desenho exclusivo, né? E ela lembra uma dama quando gira o saia, o vestido, né? Eu movimento a garrafa. Legal. Né? O vídeo dele institucional é focado na elegância, sutileza, sofisticação de uma mulher. Foi construído um vídeo em Caxias do Sul com uma modelo russa. O lançamento foi um desfile de moda, onde depois os vestidos foram leiloados e doados para a campanha do câncer, mama. Então, focado. E tem um espumante champenoise, Chardonnay Pinot Noir, 25 meses na garrafa. Né? E hoje aqui no Vinhos do Mundo a gente encontra ele a quanto, Leocir? 80 e... Nós estamos falando do Champenoise. Eu falo, por exemplo, assim, tem o espumante Arte da Casa Valduga, é um espumante do melhor custo para o mercado. Esse aqui, o espumante premium, é o melhor custo-benefício do mercado. E depois nós temos a linha 130, que é o melhor benefício no mercado, que aí nós estamos falando de espumante de 36 meses até 40 meses. E nós temos também, que encontra aqui na Vinhos do Mundo, a joia do espumante brasileiro, né? Que é o Maria Valduga. Sim. Que vem a ser o quê? A tua... Minha avó. A avó. A minha velha. Essa homenagem, essas também foram paradigmas aí muito importantes. Exatamente, muito merecida. Agora, olha a força da indústria brasileira.
fazer um espumante com 24 meses de envelhecimento, de altíssima qualidade, e ele é disponibilizado ao consumidor por menos de R$ 100. Menos 3. Então, assim, essa é uma grande força da indústria nacional. Competência, né, do produtor para fazer enxergar esse valor. E aí, para encerrar, um Casa Silva Los Lingues. Bom, aqui nós temos um Casa Silva dos Lingues, Carmener, Muito bom. que é hoje a uva emblemática do Chile, né? E Casa Silva tem uma história dentro do Carmener, né? Que começou lá com Mário Gaisse, né? O nosso grande amigo Mário Gaisse. Grande né? mestre. E Casa Silva descobriu e desenvolveu a Carmener no Chile. Exatamente. E eu brinco com os chilenos, né? Hoje Los Lingues é o berço do Carmener. Um estilo próprio, né? Se fala muito em Carmener, herbáceo, nada contra o herbáceo, não é defeito, não é nada, mas às vezes incomoda, é uma característica. E os Carmener de Los Lingues, de Casa Silva e dos outros produtores de Los Lingues não tem isso. Eu acho super interessante, um vinho super agradável. Tanto é que várias vinícolas estão adquirindo áreas nesse terroir. O melhor Carmener se produz em Los Lingues. É verdade. Eu brinco com os chilenos, porque eles não sabiam que Carmener era Carmener, né? Isso, era Merlot, né? Eles diziam que eles tinham o Merlot tardio, né? Merlot tardio. Mas aí, Merlot quando eu tardio. brinco com eles, todos eles dizem, nessa época eu não estava lá. Nós também produzimos vinho no Chile. Eu sou fã do vinho chileno, eu sou fã do terroir. Essa região é muito boa. Nós também produzimos tintos ali na região de Colchagua. Tem muita região, mas essa também sou fã dessa região do Los Lingues. Bom, quero agradecer aqui a presença de todos, né? Temos aqui um bate-papo com certeza muito enriquecedor, aprendemos um pouco mais sobre vinhos, quem nos assistiu, e eu aqui particularmente aprendi muito. Acho que tem espaço para novas edições, né, com esse mesmo tema. Hoje é uma edição especial, estamos no fim de ano, eventualmente as pessoas que nos assistirem podem estar num outro momento do ano, mas a gente realmente está gravando no fim de ano e fica aqui a dica, né? Temos aqui vários rótulos, afora todos os demais que a Vinhos do Mundo, com muita generosidade, recebeu o Malta Talks aqui, quero te agradecer. Obrigado, Leandro. E propor um brinde, não sem antes mencionar os nossos promovedores aqui, os nossos promotores do Malta Talks, que é a Malta Martins Gestão Tributária e também a Mais Capital Securitizadora. Um brinde ao nosso final de ano, um brinde à saúde de todos que nos acompanharam até aqui. Saúde, nosso dia. Até a próxima.